Bom dia a todos, aqui quem fala é Felipe Finati, eu sou aqui da Exim Brasil. Hoje nós vamos apresentar um webinar com o Ademar Albertin, falando sobre os novos produtos Exim e como eles foram desenvolvidos para melhorar e aperfeiçoar a carreira de vocês e ajudar aí nossos parceiros e clientes. Então, Ademar, eu vou passar aqui o comando para você, seja bem-vindo. Obrigado, Felipe. Pessoal, todos estão escutando bem? A tela de vocês já mudaram aqui para Circuito de Palestras Exim Brasil 2016. Então, hoje a nossa palestra vai ser sobre as novas certificações Exim, o que nós trouxemos de novo para vocês e como isso pode aprimorar e aperfeiçoar a carreira profissional de vocês. Por favor, se alguém não estiver conseguindo nos ouvir ou visualizar os slides, por favor, nos sinalize. Apenas me apresentando rapidamente. Bom, meu nome é Ademar Albertin, sou Program Manager no Exim lá na Holanda, lá no Headquarter do Exim. E a minha principal função lá é de aprimorar os programas já existentes e também desenvolver novos programas, novas certificações que sejam relevantes para o mercado e para a carreira profissional dos nossos candidatos. A Milena é a Regional Manager daqui do Exim, nossa representante oficial do Exim no Brasil, e ela que possui o maior contato com as organizações aqui, realiza o circuito de palestras. Ela não pôde estar aqui com a gente neste momento, porém todos os contatos dela também serão disponibilizados para vocês. E provavelmente alguns de vocês já ouviram falar bastante já da Milena, e ela já fez algumas introduções aqui com o pessoal que participa dos nossos webinários. Bom, começando, apenas vou mostrar para vocês uma visão geral do portfólio do Exim. Por quê? Porque muitos candidatos no passado conheciam o Exim por conta do produto ITIL, né? Porque o ITIL foi um dos produtos que foram os precursores aí da gestão de serviços, porém, o nosso portfólio ele cresceu, e bastante além do que apenas ITIL. A partir desse crescimento, o Exim decidiu investir no que nós chamamos do ICF, que é um framework de gestão de competências, onde ele mapeia mais de 40 competências que são adequadas para diversos cargos dentro das organizações, para que exista uma padronização maior na contratação, para que, por exemplo, quando uma empresa precisa contratar um gerente de projetos, essas competências são as mesmas na maioria das partes das organizações, não somente no Brasil, como no resto de todo o mundo. A partir daí, o ICF ele é dividido em Manage, Plan, Build, Run and Enable. E para facilitar o entendimento de vocês sobre quais produtos, quais certificações estão mais relacionadas com cada uma das áreas do ICF, nós dividimos o nosso portfólio de acordo com as divisões do ICF. Então, se alguém quiser saber, poxa, mas quais são as certificações que estão mais relacionadas para a parte de gerenciamento? Estão descritas. Na parte de planejamento, na parte de construção, habilitação, na parte de entrega, estão todas aqui disponíveis para vocês. Essa informação ela também se encontra no nosso website, onde vocês podem consultar a todo e qualquer momento. Só que hoje a gente não consegue falar de tudo do nosso portfólio. Portanto, o nosso maior foco hoje vai ser em relação às grandes novidades, os novos produtos que nós incorporamos no nosso portfólio, que é justamente a parte de gestão de negócio, análise de negócio, gestão de continuidade, gestão de ativo e cloud computing. Que por mais que vocês já possam falar, poxa, mas o Exim já fala de cloud computing há bastante tempo. Sim, realmente nós falamos há bastante tempo. Porém, agora o nosso programa mudou, ele foi expandido para diversas novas certificações. O primeiro que nós vamos conversar hoje vai ser justamente de análise de negócio, da torre do BCS. Como vocês atuam já em diversas organizações, vocês já perceberam que requisitos de negócio, eles sempre serão alterados.
Isso não adianta a gente contestar, porque requisito de negócio muda, porque objetivo de negócio muda. Isso acontece por conta das empresas terem que se adaptar cada vez mais no mercado e ofertar serviços cada vez mais inovadores. Só que o que acaba acontecendo? Os requisitos de negócios, eles também são alterados e são alterados numa velocidade muito rápida, onde nós precisamos ter as competências certas para garantir que esses requisitos eles sejam traduzidos para todas as áreas que suportam o negócio. A partir daí, decisões precisam ser tomadas, porém as decisões precisam ser tomadas com base em dados, informação, sabedoria e conhecimento. Consequentemente, precisamos tomar decisões corretas. Como que nós podemos tomar decisões corretas e como podemos estruturar essa parte de gestão dos dados, gestão de informação e prover o negócio com a informação correta? O Exim agora desenvolveu, juntamente com o BCS, o programa do Business Analysis, onde nós provemos todas as competências que sejam necessárias para garantir que vocês, candidatos profissionais, vocês possuam todas as ferramentas necessárias para que vocês consigam analisar qual é o estágio na qual o negócio está nesse momento, para onde se caminhar, qual seria a melhor trilha para o negócio, para que vocês consigam fazer aconselhamentos em nível de negócio e não somente em nível de processo. Isso é algo novo dentro do Exim, porque no passado a gente falava muito do ITSM, muito do ITIL, muito da gestão por processo. Agora nós subimos um pouquinho mais esse degrau. Agora nós queremos olhar para o processo, porém também não deixar de lado a questão negócio. O Business Analysis vão sempre habilitar os candidatos a tomar a melhor decisão, ok? Quando a gente diz a melhor decisão, é sempre com base em dados e fatos. Porque muitas vezes a gente percebe em algumas organizações que as decisões são tomadas, porém não são pautadas nos corretos dados. Consequentemente, isso acaba acontecendo, gerando um risco para dentro da organização. E esse risco também muitas vezes não é mensurado. A partir daí, a gente não consegue mensurar o quão boa foi a nossa decisão, o quão assertiva foi a nossa decisão. E a partir daqui, vocês já vão utilizar previamente todos os conhecimentos que já foram adquiridos no passado em outras certificações de gestão de processos por vocês. Se vocês já ouviram falar em algum momento do BABOC, que é provido pela IIBA, o programa do Business Analysis, ele está muito similar, ele está muito ligado ao BABOC. Porém, eles são programas que são complementares? Não necessariamente. Eles são programas que oferecem um nível de certificação similar para os candidatos, ok? Portanto, candidatos que estejam interessados, poxa, eu gostaria de seguir essa carreira do BABOC, o programa do Business Analysis do Exim, ele vai cobrir todas aquelas áreas de conhecimento que são também ofertadas pelo BABOC, ok? Só que eu não sei quantos de vocês já ouviram falar do BABOC no passado. Porém, os programas eles foram estruturados de maneira muito similar. Ok? Agora, o que seria análise de negócio? A melhor definição que nós encontramos para análise de negócio que nós estamos utilizando esse speech no mundo todo é que é uma disciplina que vai ajudar a identificar as necessidades de negócio e determinar soluções para problemas empresariais. Basicamente, para que isso fique mais tangível para vocês, eu acredito que alguns de vocês já passaram por algum treinamento de IT Fundamentos. Quando a gente olha para o ciclo de vida, por exemplo, de estratégia de serviço, lá ele pede fortemente, entenda o que é uma estratégia, defina uma estratégia, defina os produtos e serviços que serão ofertados, defina um plano de capacidade, entenda aquela demanda. Essa disciplina de Business Analysis, ele virá para poder justamente facilitar o entendimento de vocês do como se realizar estas tarefas no mundo empresarial, para que vocês consigam tanto prover as informações corretas, quanto para as empresas que vendem ou preparam serviços, entender o ciclo de vida de uma venda de serviços ou de uma oferta de serviços, e também muitas vezes, quando algumas tecnologias são alteradas, nós precisamos alterar
o comportamento dos usuários. Nós precisamos mudar o como aquilo é realizado dentro das organizações. Então, precisamos promover uma mudança cultural dentro das organizações. E todas essas disciplinas estão cobertas dentro deste novo programa. As principais competências que podem ajudar vocês no dia a dia dentro das organizações são a melhoria de processos, ou seja, aqui o PDCA, o conhecimento já adquirido de vocês, vai ajudar e vai ser aprimorado. A parte de identificação de necessidades sobre o que o negócio realmente precisa. Estamos provendo o serviço de maneira correta? Estamos provendo as informações de maneira correta? Estamos alinhando a TI de uma maneira bastante estratégica ao negócio? Ou até mesmo como vamos fazer esse alinhamento estratégico? Desenvolvimento de planos de negócio. Hoje, por exemplo, se eu quiser implementar uma nova certificação, eu preciso apresentar um business case completo para que isso seja aprovado e disponibilizado para os candidatos. Mais e mais, as organizações estão exigindo esse nível de informação. Por quê? Olhando até mesmo para o cenário econômico, a gente olha e fala, bom, estamos passando por um cenário econômico bastante difícil. Isso faz com que as empresas enxutem um pouco mais o investimento e desejam realizar investimentos mais certeiros. Sem um plano de negócios, consequentemente a empresa não consegue tomar a decisão correta sobre vamos ofertar ou não vamos ofertar. Desta maneira, a competência ela é adquirida por vocês, juntamente com os conhecimentos de desenho de serviços do IT de vocês, e a partir daí se torna mais tangível vocês conseguirem atingir níveis maiores dentro das organizações e conseguirem um maior comprometimento das áreas de negócio em realizar uma correta oferta de serviço, mesmo que essa oferta seja realizada de maneira interna. Depois, o desenvolvimento de propostas comerciais. Alguns de vocês provavelmente trabalham em organizações que ofertam serviços, mas muitas vezes a gente acaba desenvolvendo uma proposta comercial com base já em templates já estabelecidos previamente pela organização, com base apenas no conhecimento interno da organização. O programa do Business Analysis, ele traz para vocês o conhecimento sobre quais são as melhores práticas para se desenvolver propostas comerciais para que sejam utilizadas em larga escala com os clientes externos. Gestão de relacionamento com os clientes e até mesmo com os clientes que a gente considera como cliente interno. Como que eu vou gerenciar a minha venda? Qual é esse ciclo de vida de venda? Quais são as boas práticas relacionadas a isso? Como eu vou efetuar o desenvolvimento humano dos times e equipes que trabalham juntamente na análise de negócio? Como que eu vou fazer o desenvolvimento de um forecast dentro de uma organização? Essa é sempre uma dúvida que a gente percebe dentro da parte de TI. Normalmente, quem acaba realizando bons forecasts são mais das áreas comerciais, e a TI acaba ficando um pouco perdida sobre como se interpretar e como se recomendar ações que podem ser feitas e itens a serem considerados dentro de um forecast. E também a própria produção de documentos. Quando a gente fala de produção de documentos, são documentos de maneira geral, é o controle de versionamento. Até isso é mesmo já bastante discutido dentro das próprias ISOs, né? Principalmente a 9001, que foi a precursora mãe do estabelecimento de processo, procedimento e política. Porém, a gente, como dentro deste nicho de análise de negócio, a gente precisa também produzir documentação. Então, a gente não pode ignorar simplesmente essa competência que precisa estar setada. O programa do Business Analysis, ele é dividido em 3 certificações correlacionadas. A própria certificação de Fundamentos de Business Analysis, a certificação de Commercial Awareness e a certificação de Business Change. O que é diferente entre elas e qual é o público-alvo mais recomendado para cada uma delas? Quando vocês me falam, poxa, Demara, mas eu gostaria de seguir mais para a vertente de fazer uma análise de negócio, entregar um relatório adequado, ajudar na tomada de decisão de negócio. Então, a certificação melhor para a sua carreira é a de Business Analysis. Se vocês pretendem seguir mais na parte de relacionamento comercial, desenvolvimento de propostas, gerenciar o ciclo de vida, a melhor certificação, Commercial Awareness. Se vocês desejam atuar como coaches dentro das organizações para poder promover mudanças culturais,
para garantir que os processos já existentes e até novos processos sejam utilizados e sejam utilizados da melhor maneira, os comprometimentos sejam estabelecidos de uma melhor maneira, a certificação de Business Change ela é mais recomendada. Aí vocês podem me perguntar, poxa, mas somente o nível Fundamentos que vai ser liberado? Não. Agora, durante os próximos meses, nós estamos trabalhando para liberar as certificações de nível avançado, nível Practitioner, que a gente chama também, né? Para que vocês também, além do Fundamentos, possam seguir em frente com a certificação, para que vocês tenham um programa completo. Então, não, o Exim não estará restrito apenas à parte de Fundamentos, mas vocês estarão aptos para fazer também níveis avançados em alguns meses. Porém, nós decidimos já liberar para vocês a parte de fundamentos para que vocês consigam já utilizar do conhecimento prévio de outros produtos e já comecem a fazer uma mudança na carreira profissional de vocês, caso esse seja o desejo, ou até mesmo adquirir novos conhecimentos para aprimorar os conhecimentos prévios já adquiridos em certificações anteriores ou competências anteriores de vocês. Pessoal, alguém tem alguma dúvida em relação ao programa de Business Analysis? Se vocês tiverem, vocês já podem começar a me mandar aqui as perguntas. As provas serão em português? A prova não está ainda em português, tá? As provas ainda são oferecidas em nível mundial apenas em inglês. Ainda não existem planos estabelecidos, por isso que eu não posso passar alguma data prevista de tradução para o português. Mas no futuro será feito, mas ainda eu não tenho um deadline para poder te prover sobre quando que estará disponível em português. Os cursos já vão começar a ser ofertados agora pelos nossos parceiros credenciados oficiais. Porém, agora eu não tenho agora um schedule junto com eles sobre quando que eles vão começar a ofertar. Porém, provavelmente, eu não estimo mais do que 2 meses para que os cursos possam vir já estar disponíveis para vocês. Aqui já no Brasil também, tá? Pessoal, vou passando agora para o próximo programa, porém vocês podem continuar mandando aqui as perguntas, ok? Que no final eu também posso fazer com vocês uma sessão de perguntas e respostas sem problema algum. Mais recentemente, nós renovamos, né, na verdade, o nosso programa de Cloud Computing e também lançamos uma nova certificação relacionada a Big Data. Por que fizemos isso? Porque Cloud Computing é o que traz inovações empresariais em larga escala. Por quê? Quando a gente adota Cloud Computing, nós mudamos a maneira na qual nós estamos trabalhando e na qual nós estamos gerenciando. E quando nós falamos de Big Data, nós estamos falando sobre vamos coletar dados de diversas fontes, de diversos meios, para trazer maior competitividade para o nosso negócio. A partir daí, análises são realizadas. E aí, consequentemente, o valor é agregado através de estratégias com base nas análises e diferentes fontes de informação. Que no passado existiam muitos bancos de dados de maneira mais centralizada. Hoje em dia, nós podemos capturar dados de Facebook, nós podemos capturar dados dentro do nosso próprio website, do comportamento dos usuários, das taxas de vendas, transações e até mesmo dos bancos de dados internos. Porém, hoje com as tecnologias de Big Data, todos esses bancos de dados que podem ser descentralizados ou mais centralizados, eles podem ser conectados para que a gente possa, eu vou falar até de uma maneira um pouco mais simples para vocês poderem tangibilizar isso. Eu não sei se vocês no passado já assistiram aquele filme que chama Minority Report, onde diversos dados são realizados de maneira simultânea e a partir dali os dados são reunidos, a informação é gerada e a tomada de decisão ela é realizada. O Big Data, ele funciona dessa maneira, onde até mesmo empresas que sejam pequenas, eles podem se beneficiar, principalmente na parte de comércio, onde nós podemos fazer uma análise preditiva em relação a qual será o potencial comportamento dos nossos compradores
para que possamos definir uma estratégia de maneira adequada e antecipada. Por isso que Big Data, embora seja a parte tecnológica também, a nossa certificação cobre essa parte tecnológica, o real valor está na análise final daqueles dados todos. Ok? Nós fizemos uma pesquisa no LinkedIn, agora recentemente, e as competências que mais estão ajudando os profissionais no mundo todo em relação à contratação. O primeiro lugar é Cloud Computing e o segundo lugar é a análise dos dados, ou seja, as principais competências mundiais estão relacionadas a Cloud Computing e Big Data. Por isso, nós decidimos também investir e ampliar cada vez mais as nossas ofertas de Cloud Computing e Big Data para vocês. Porém, quando a gente fala de Cloud Computing, não adianta contratar o melhor serviço. Se as pessoas não estiverem treinadas sobre como se utilizar a Cloud Computing, sobre como se implementar, como se ter uma estratégia de utilização e ter uma mudança cultural para isso, consequentemente, não haverá sucesso na adoção de Cloud Computing. Ou então o sucesso ele será tardio demais. O negócio não vai sentir aquele benefício de ter se migrado para Cloud Computing. Ok? Então, pensando sobre isso, nós desenvolvemos esse diagrama aqui para vocês, para que vocês possam entender sobre como as nossas certificações estão relacionadas com cada uma das competências que estão sendo solicitadas dentro de Cloud Computing. O primeiro deles que a gente diz que é a falta de conhecimento e a falta de recursos. Isso são todos os módulos. Não existe um módulo específico que vai prover um conhecimento generalista, exceto do nível de fundamentos. É claro que o nível de fundamentos ele é sempre mais geral em relação aos níveis mais avançados. Porém, a falta de expertise ele está relacionado tanto do nível avançado quanto do nível de fundamentos. Mas para a parte de segurança em Cloud Computing, hoje o Exim provê para vocês uma certificação relacionada a como se obter e gerenciar a parte de segurança da informação especificamente em Cloud Computing. Ok? Na parte de compliance também, na parte de conformidade, como que nós vamos garantir a conformidade com leis e regulamentos, também é coberta dentro da parte de gestão de segurança da informação para Cloud Computing. E depois, uma grande dúvida de diversos profissionais. Preciso abandonar os processos do ITIL? Não. Vocês apenas precisam adaptá-los e entender como adotar a questão de Cloud Computing dentro do mundo de IT Service Management, com base na ITIL, com base na ISO 20000 também. A partir daí, nós criamos a certificação de Professional Service Manager, que é específico para candidatos que desejam gerenciar serviços de Cloud Computing com base já em ITIL ou ISO 20000, ok? Para se gerenciar custos, nós também temos a parte de gestão de serviços, que dentro da parte de gestão de serviços nós precisamos fazer justamente esse matching de custos, entender como se gerenciar esses custos. Porém, também quando nós falamos vamos desenhar uma arquitetura, desde a fase de desenho nós precisamos pensar sobre quais são os custos incorridos em relação a isso. Então, também está disponível para vocês. Cloud Computing pode ser complexo? Pode ser complexo, pode ser simples. Tudo vai depender se uma organização está utilizando de uma Cloud Computing privada, se ela está fazendo um misto, se ela está utilizando uma Cloud Computing pública, o como ela vai fazer isso, se tudo vai ser migrado para cloud, ou apenas serviços não críticos no começo, ou serviços críticos no começo e depois serviços secundários. Essa é uma decisão da organização. Porém, candidatos certificados como Professional Solutions Architect, eles estão preparados para poder tomar essas decisões e desenhar a arquitetura que seja adequada para o negócio. Mas e eu que sou técnico, que gosto da parte técnica, que eu quero implementar a Cloud Computing, eu quero administrar o ambiente. Eu não estou dizendo do serviço em termos de IT, mas sim do serviço, mais da parte técnica. Agora nós temos a certificação do Cloud Administrator, onde vocês terão todo o conhecimento sobre como que eu vou gerenciar o serviço da Cloud Computing em termos técnicos, provendo a performance adequada, entregando a disponibilidade adequada, cumprindo com os SLAs que foram determinados. Tudo isso é feito para Cloud Administrator. Mas
Também temos uma comunidade de desenvolvedores, sobre como eu vou desenvolver aplicações com base em cloud computing. Porque hoje, se a gente olha para diversas aplicações que são lançadas no mercado, cada vez mais elas estão baseadas em cloud. E, portanto, precisamos preparar os profissionais para que eles ganhem o correto conhecimento sobre como eu preciso desenvolver, quais são as características que eu preciso considerar para seguir em frente e desenvolver uma aplicação correta. Ok? Para isso existe a certificação de Cloud Developer. Para todas essas certificações, para todos esses títulos, existe uma certificação associada. Porém, todas elas já são consideradas nível avançado. Ou seja, vocês precisam ter um conhecimento prévio dentro de um nível de fundamentos. Aí alguém levanta a mão e fala, poxa, mas eu já sou certificado em Cloud Computing Fundamentos. Posso seguir em frente nos níveis avançados? Você pode. Aí eu vou fazer um novo Fundamentos que o Xing está lançando junto com esse novo programa. Preciso me certificar no anterior? Não, você não precisa. Eu já sou certificado no Fundamentos anterior. Preciso fazer um novo Fundamentos? Não, você não precisa. Eu não tenho nenhum Fundamentos, nem a nova, nem a antiga, mas eu já sou um profissional experiente. Eu posso ir direto para o nível profissional que eu desejo? Sim, você pode ir direto, ok? Agora, por que fazer a certificação do Xing e do CCC, que é o Cloud Credential Council, que é o nosso parceiro neste novo programa? Primeiro, o programa do Xing e do CCC, ele foi desenvolvido por completo, ou seja, nós estamos cobrindo desde a parte técnica de como que eu vou implementar, como que eu vou desenhar na parte de arquitetura, como que eu vou gerenciar o ongoing, como que eu vou desenvolver aplicações, como que eu vou garantir a segurança da informação, ou seja, todas as principais competências, elas já foram cobertas. Nós colocamos uma trilha simplificada para vocês, nós não estamos obrigando que vocês passem pelo fundamento para depois ir para o nível avançado, porque nós entendemos que muitos de vocês já possuem os conceitos básicos de Cloud Computing já desenvolvidos no dia a dia das organizações de vocês. Portanto, vocês podem ir direto para o nível profissional. Todas as diretrizes das nossas certificações estão com base no NIST. E a própria Microsoft, a própria HP, o próprio Google nos ajudaram e contribuíram para que esses programas eles fossem desenvolvidos. Então, os próprios grandes fabricantes e players da área de TI, eles endorsam e recomendam as nossas certificações. Quando nós falamos da parte de Big Data, as duas principais tecnologias envolvidas, que é a Hadoop e a outra, toda hora eu esqueço o nome, me perdoem, elas estão também alinhadas dentro das nossas certificações. E também já foi considerada pela Computer World USA and Europe como sendo um dos melhores programas de certificação de Cloud Computing e Big Data. Então, ter essas certificações é garantia de ter um reconhecimento internacional em relação ao desenvolvimento de competências de vocês. Os principais módulos correlacionados são, quando nós falamos do nível Fundamentos, nós temos o Cloud Technology Associate e o Virtualization Essentials. A grande diferença entre eles é que o Virtualization ele está mais relacionado à parte realmente de virtualização, não necessariamente Cloud Computing. Enquanto o Cloud Technology Associate, ele está mais relacionado à parte básica de Cloud. A partir daí, nós temos o Cloud Security Manager, para as pessoas interessadas e que desejam desenvolver competências relacionadas à segurança da informação com base em Cloud Computing. O Cloud Service Manager, para aqueles que desejam gerenciar o serviço, tá? Com base em ISO 20000 de Cloud Computing. Solutions Architect, para aqueles que desejam aprimorar o conhecimento sobre como se desenvolver arquiteturas e soluções de Cloud Computing, que também podem ser aproveitados os conhecimentos do TOGAF. Para aqueles que desejam desenvolver aplicações com base em Cloud Computing, o Cloud Developer. E para aqueles que gostam mais da parte técnica, da parte de como que eu vou controlar a parte técnica da Cloud Computing, a performance e disponibilidade, nós temos o Cloud Administrator.
O programa de Big Data, ele está restrito ainda somente à parte de fundamentos. Ele ainda não possui um nível maior de certificação. Porém, no futuro, estamos já estudando como nós vamos interligar novos módulos avançados dentro de Big Data. Porém, dentro deste lançamento, nós estamos apenas lançando o Big Data Fundamentos. Ok? Agora, já estou vendo aqui algumas perguntas de vocês. Tirei o Foundation algum tempo atrás. Era muito falado em cloud. Quando a Não, ela não vai perder a validade, tá? Ela vai continuar com a mesma validade. Nós não estamos aposentando a certificação. Então, a mesma equivalência de uma certificação do CTA, que é o novo Fundamentos, da Cloud Computing Fundamentos, ambas têm o mesmo peso, ok? Então, nós não estamos retirando a validade de nenhuma das nossas certificações atuais de Cloud Computing. Vocês poderão continuar com a Cloud Fundamentos de vocês e seguir para os níveis profissionais sem qualquer tipo de problema. Os cursos, sim, serão ministrados no Brasil, sem problema nenhum, não existe nenhuma restrição. As provas de Cloud e Big Data, elas são provas de múltipla escolha, porém, elas são provas que elas possuem cenários onde vocês serão desafiados a encontrar a melhor solução. Se alguém aqui já fez as provas, por exemplo, dos intermediários de ITIL ou de Agile Scrum Master, é um pouco mais nessa linha, onde você tem um cenário, vocês precisam dar uma solução prática para aquele cenário e a partir daí a competência ela é testada. Então, ela é um misto de prático com teórico. As provas elas estão em inglês. Cursos online, o Exim ele somente fornece os exames. São os nossos parceiros credenciados que oferecem os cursos online. Provavelmente, alguns deles vão também, fazer ofertas para cursos online ao vivo, ou podem até mesmo criar e-learnings. Porém, isso são decisões de negócio dos nossos próprios parceiros. Ok? Então, eu não consigo prometer se realmente vai existir ou não. Nós sempre puxamos os nossos parceiros para que todos eles façam esse desenvolvimento e garanta que vocês recebam conteúdo adequado e credenciado de todos os meios possíveis. Porém, eu não consigo te dar essa resposta agora, neste momento. Pessoal, mais alguma dúvida em relação ao programa de Cloud Computing e Big Data? Tradução das provas. Não existe um prazo agora, neste momento, para fazer a tradução. Não existe um deadline já definido neste momento. Os cursos, nós recomendamos, em média, 24 horas para cada um dos módulos, em média de 3, 4 dias. O Big Data Foundation, se você, não só do Big Data Foundation, tá? De qualquer um desses módulos, se vocês forem diretamente no website do Exim, no exim.com, vocês conseguem fazer o download do que nós chamamos do Preparation Guide, onde lá mostra todas as áreas e as referências de estudos de vocês. Assim vocês já conseguem realizar os estudos iniciais e até mesmo se prepararem para os exames de certificação ou procurar por um parceiro já credenciado para que vocês possam fazer o treinamento oficial. Ponto de atenção, para nível fundamentos, treinamento oficial não é obrigatório. Para os níveis avançados, um treinamento oficial ele é obrigatório, ok? Então, candidatos não podem ir para o exame sem antes ter feito o treinamento. Agora passando para o programa de continuidade de negócios. Quando nós falamos de continuidade, no passado, eu lembro muito bem quando a gente começou a falar um pouco mais de continuidade, quando o ITIL, na sua versão 2, que foi lançado já há muitos e muitos anos, ele começou a falar o seguinte: as empresas precisam sim pensar a respeito da continuidade do seu negócio, porque afinal, bad things happens all the time.
Esse era o speech que era utilizado, né? Então, o que acabou acontecendo? Muitas empresas entenderam que realmente é algo que precisa ser feito, porém, no passado se tornava algo muito caro de ser feito, desenvolver uma estratégia de continuidade. Por quê? Ter uma estratégia de continuidade muitas vezes envolve você ter um ambiente de espera, apenas esperando que o desastre aconteça, envolve muitas vezes custos com a pólice de seguro e assim por diante. Então, muitas empresas prefeririam assumir o risco de não ter nenhuma prática de gestão de continuidade do que justamente implementar. Porém, cada vez mais as organizações querem ofertar mais e mais serviços, oferecer SLAs cada vez mais agressivos, e isso faz com que a continuidade ela seja um requisito obrigatório dentro das organizações que desejam realmente ofertar um serviço de maneira adequada. Isso quer dizer o quê? Chegou a hora de colocar o plano de negócio, de continuidade de negócio em prática e não adiar mais. A certificação do Exim de Business Continuity, ela é focada muito mais na política. Por quê? Quando a gente fala de gestão de continuidade, se a alta direção não se compromete em primeira instância, consequentemente nenhum investimento será liberado. A continuidade ela não será levada a séria dentro da organização. E a continuidade ela é basicamente feita por tecnologia, porém as pessoas são a parte mais vital da continuidade. Por isso que quando desenvolvemos este programa novo, nós preferimos focar muito mais na parte gerencial e de pessoas do que na parte tecnológica, ok? Porque a parte tecnológica, cada organização poderá decidir o que se fazer. Principalmente, até mesmo, se a continuidade será oferecida através de uma cloud computing, o que pode trazer um saving bastante grande para as organizações. Então, hoje, implementar uma estratégia de Business Continuity, basta encontrar os elementos corretos para que os custos possam ser absorvidos e que eles possam ser justificáveis para o negócio. No passado, tudo bem, eu posso até concordar que poderia ser algo realmente caro, mas hoje, com as tecnologias que já estão disponíveis no mercado, nós somos capazes de determinar estratégias adequadas utilizando tecnologias que não são caras, que conseguem ser adequadas e atender à necessidade de negócio. Só que, para isso, vocês precisam estar com as competências desenvolvidas para que as políticas e planos sejam devidamente estabelecidos. Se vocês podem perguntar, poxa, Demara, mas existe a norma a ISO 22301, que é a norma internacional de gestão de continuidade. E aí, qual que é a equivalência, qual que é o peso, né, de uma coisa para outra? Nós tomamos esse cuidado e criamos também a certificação alinhada à ISO 22301. Então, quando vocês estão certificados na certificação do Exim de gestão de continuidade, vocês já automaticamente terão os conhecimentos relacionados à ISO 22301, ok? Para que, caso uma empresa seja certificada, vocês já estejam aptos para atuar justamente nessa área e consigam entender a complexidade e o sistema de gestão da gestão de continuidade de negócio dentro das organizações. E, claro, também para poder gerar uma maior empregabilidade e reconhecimento da certificação de vocês em relação às próprias organizações em nível mundial. Ok? A certificação relacionada, ela está somente no nível fundamentos. Neste momento, nós não temos nenhum plano para poder seguir em frente para um nível avançado, ok? Provavelmente, se houver um desenvolvimento para nível avançado, será apenas para 2017. Mas para 2016, a certificação será oferecida apenas no nível fundamentos, ok? Pessoal, dúvidas em relação à continuidade? Nenhuma? E agora, por último, mas não menos importante, nós temos a gestão de ativos de negócio, né?
Porque no passado era muito comum que quando nós ingressávamos em uma organização, nós tínhamos o nosso computador ou então o nosso notebook. Era muito comum existir um computador para cada uma das pessoas, ou no máximo, talvez, quando nós tínhamos departamentos que trabalham por turnos, a gente poderia até mesmo utilizar o mesmo computador, fazer o compartilhamento do computador para outras pessoas. Porém, o que acabou acontecendo? O mundo mudou. O modo na qual nós trabalhamos, home office, dentro do escritório ou em qualquer outra parte do mundo, por conta das tecnologias de cloud computing, a entrada e a utilização de dispositivos móveis, mudou um pouco a maneira na qual nós fazemos a gestão de ativos. E com isso trouxeram novos desafios dentro das organizações. As organizações hoje em dia necessitam entender como nós vamos gerenciar os ativos da organização, mesmo com essas novas tendências de mercado, e até mesmo como nós vamos fazer isso por conta do BioD. Porque dentro das diretrizes do BioD, cada candidato, cada profissional podem utilizar o seu próprio computador. E aí, como determinar essas políticas de maneira adequada para a organização? A partir daí, criamos um programa que é incluído e também com base na ISO 55000 e na 19770, onde as melhores práticas sobre a gestão de ativos, ela é determinada e ela é provida para os candidatos, para que vocês consigam determinar políticas e procedimentos adequados para garantir que a gestão de ativos ela exista independentemente do tipo de ativo e do tipo de política e tecnologia que é utilizada dentro da organização. Para que vocês continuem tendo o correto controle, continuem tendo dados que sejam importantes e até mesmo conseguir determinar qual é o futuro da parte tecnológica dentro de uma organização e até mesmo, por exemplo, fazer savings com refreshes tecnológicos dentro das organizações. Os níveis da certificação da gestão de ativo, ela está no nível de fundamentos e do nível de especialista, ok? Então, nós já temos um programa também já avançado para a gestão de ativos dentro das organizações. Este programa ele é muito recomendado para todos os candidatos que queiram, por exemplo, ampliar a capacidade de executar um processo de gestão de configuração que está descrito dentro do ITIL, que já é praticado em larga escala das organizações. E, consequentemente, se nós estamos aprimorando um pouco mais a gestão de ativos, a gestão de mudanças, consequentemente, pode ter algum reflexo neste aprimoramento. Isto é considerado dentro do nosso programa. Agora, o que eu digo para vocês é, desafiem vocês mesmos para provar e aumentar a habilidade de negócios de vocês. Porque hoje, o conhecimento de negócio, ele se faz necessário mesmo para os analistas da área de TI ou para os analistas de processos que já vêm acompanhando essa tendência de migração para o negócio desde o ITIL, desde quando o framework começou a tomar um corpo maior na sua segunda versão. Por isso que eu digo para vocês, nós estamos desenvolvendo e movendo as nossas certificações para garantir que vocês possuam o desenvolvimento de competências que estão sendo requisitadas pelas principais organizações em níveis mundiais. Por isso que agora chegou a hora de vocês provarem e experimentarem novas competências dentro das organizações e na carreira profissional de vocês. Agora eu estou aberto para todas as perguntas de vocês. Por isso que todos que desejam me fazer algum tipo de pergunta sobre as novas certificações, os novos programas ou carreira, podem me perguntar que estou aqui dedicado somente para poder responder e prover esse atendimento para vocês. A linha para um nível de gestão, eu acredito que o programa do Business Analysis é um programa mais adequado, onde a gente tem tanto a parte comercial quanto a parte de análise de negócio e também a parte de mudança cultural, que normalmente gerentes de TI eles precisam hoje em dia promover mudanças culturais dentro das suas equipes e times em larga escala.
Então, esse é o programa mais recomendado. Quando eu disse o programa BCS de maneira completa, o Commercial Awareness, Business Analysis e Business Change, os três. O Professional Cloud Services, ele é um programa bom para os gerentes de TI, principalmente porque a grande parte das empresas, eles já estão utilizando os serviços de Cloud Computing. Então, entre, todos os programas que nós temos as certificações de Cloud Computing, o Cloud Service Manager ele é o mais adequado, porque ele vai reunir os conhecimentos de gestão do dia a dia, que é requerido por um gerente de TI. Porém, nós vamos focar no como os gerentes precisam justamente fazer a sua gestão dentro do mundo de Cloud Computing. Pessoal, mais alguma pergunta? Sim, o Big Data também. O Big Data é o futuro da tecnologia. Não adianta fugir dele. Bom, pessoal, acho que eu consegui já responder todas as perguntas. Porém, se no futuro vocês tiverem alguma outra pergunta adicional ou alguma dúvida que vocês queiram tirar, nesse último slide estão os meus contatos, os contatos da Milena também. Vocês podem escrever para a gente a qualquer momento que nós vamos prover a informação correta para vocês. Agradeço em nome do Exim o tempo de vocês aqui junto conosco. Espero ter conseguido passar para vocês um bom roadmap sobre o que nós estamos trazendo justamente para este novo período de certificações. E vejo vocês em outro webinar, ok? Só respondendo uma última pergunta aqui, o White Practitioner depende da própria Axalus de fazer a tradução. Os institutos não podem realizar essa tradução. A Axalus não sinalizou nenhuma previsão de tradução do White Practitioner. Ok? Pessoal, agora me despeço de vocês. Espero ver vocês no próximo webinar. Só um último recadinho, pessoal, que essa apresentação vai estar disponível na semana que vem no nosso canal do YouTube e também no SlideShare. A gente deve enviar uma newsletter para vocês com as informações. Obrigado à participação de todos, obrigado ao Ademar e uma boa terça-feira para todos. Obrigado.